E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente tem visto nas nossas andanças, em nosso dia a dia do trabalho aqui pelo estado do Pará. Na pecuária de corte, a pecuária de corte está vindo num ano, desde o início de janeiro, com o aumento dos preços da arroba, do boi e da vaca, um incentivo na pecuária para reter os animais e cada vez está empregando mais vacas para produzir bezerro. O bezerro subiu, bateu os seus preços aí de seus R$15, R$14,50, né? Ficou nessa faixa de R$14 a R$15. E o pecuarista, sim, ele vem muito descapitalizado, porque teve que desfazer do seu rebanho. Tu vê que as fazendas de pecuária, elas estão com seus pastos sobrando. Nós estamos iniciando um período seco e sim, as fazendas têm que estar com o pasto diferido, o pasto sobrando, porque é a época que nós temos mais oferta de forragem. Mas o produtor está com receio de comprar, de lotar a fazenda, porque ele tem muito medo de que o preço caia, de comprar na alta e o preço cair. E o mercado essa semana, desde do final da semana passada, sim, o mercado vem de tendência baixista, vem os frigoríficos cada vez mais pressionando para baixar os preços. E antes, quando a gente falava numa arroba 300, chegamos a falar em arroba 365. Hoje, no final da semana passada, os 365 já queriam ser com boi posto no frigorífico, onde também estão querendo, que nem acontece no caso da soja, que eles querem com o valor posto no Porto de Barcarena, que é o nosso caso aqui, ou São Luís, né, Porto de Itaqui. Eles já estão querendo o preço posto no frigorífico, 365, e para a próxima semana já vê um movimento de frigorífico querendo puxar o boi para 350. E se preocupa, né? A gente também vem hoje com a notícia que 3 frigoríficos, a China, que é normal, sempre a China faz esses movimentos, uma outra planta ela está bloqueando para controlar e regular o mercado, e por alguma discordância que há comercial, mas no Brasil 3 frigoríficos ela acabou suspendendo as exportações para a China, que é o nosso principal exportador no dia de hoje. Essa pressão baixista, normal, o frigorífico, quem é o consumidor, quem é o comprador, vai fazer. Produtor, segure-se, mantenha, tente sim trabalhar, né, de forma mais planejada. Temos que cada vez mais usarmos do seguro, né, o seguro, fazer call, fazer put, trabalhar no mercado de opções para poder estarmos segurando nossas margens. Então a gente tem que aprender a trabalhar com essas ferramentas. A gente está à disposição para trocar ideias sobre essas ferramentas de mercado que existem, que as grandes frigoríficos, os grandes boitel já utilizam, e nós podemos hoje, temos totais condições de estar utilizando e estar operando com elas. Então utilize essas ferramentas, nos procure para a gente estar trocando ideias sobre ela, como fazer. Vamos começar a operar com um percentual pequeno do negócio para poder também ir conhecendo. Funciona como um seguro de carro, né? Você tem sim um custo para estar adquirindo as ferramentas, mas também te deixa muito mais seguro para poder ter previsibilidade quanto à sua receita, e quando principalmente você consegue ter um custo da sua produção e chegar num custo desejado que você precisa. Quando a gente fala em agricultura, já vai indo para a reta final, né? Mais 70% das áreas colhidas aqui, Polo Paragominas, regiões de Dom Eliseu, onde que a gente vai estar amanhã na Fenetec, né? A feira que acontece em Dom Eliseu, e a gente vai estar lá participando na quinta-feira e na sexta-feira, lá juntamente com o seu Tarcísio Borim e toda a comissão do Sindicato Rural de Dom Eliseu, para prestigiar essa feira que vem nova ainda, mas cada ano progredindo e crescendo ainda mais, nos orgulhando de tudo que tem de tecnologia, de experimento, e principalmente as pessoas que lá estão. Mas a região vem com 70% da sua área colhida de soja. Ela vem há 3 semanas sofrendo bastante com chuvas
não tão grandes, mas com chuvas em horários complicados, ou chuva às 1 da tarde, às 15 da tarde, às 17 horas, chuvas que vêm impedindo que a colheita se realize com qualidade. O índice de soja ardidas com avariadas na região é muito alto, lavouras aí com 40%, 50%, e em alguns casos lavouras sendo abandonadas, um percentual abandonado, mas realmente muito desconto e filas nos seus armazéns, porque os armazéns da região não estão conseguindo escoar essa soja, e por isso, e também soja muito úmida, acaba criando um grande gargalo dentro do armazém. Mas os produtores mais da região de Dom Eliseu, Rondon, já também finalizaram as suas colheitas. O que a gente vem conversando com os produtores, uma produção de 2 a 3 sacos abaixo do ano passado. Essa produção até, vamos dizer assim, seria esperado, que o ano passado a gente teve uma excelente safra. Claro que sempre a gente quer pelo menos manter a produção quando a gente alcança a ótima produção. E aqui sim, Tailândia também teve boas médias, o produtor conseguiu plantar mais cedo, então conseguiram fazer um estabelecimento da safrinha, e estaremos lá sábado em Tailândia, rodando a região de Tailândia, aproveitando para participar do grande baile gaúcho que vai ter do CTG em Tailândia. Então estaremos sábado e domingo por Tailândia, né? Quinta e sexta em Dom Eliseu, e sábado e domingo em Tailândia, também rodando e podendo rever amigos lá e festejar com o pessoal de Tailândia. Mas Tailândia conseguiu fazer uma boa safra, plantar um pouco mais cedo e fazer uma safrinha, começando com milho e depois com sorgo, que foi grande incentivo aqui na região. O sorgo, devido a alguns navios que conseguiu as empresas locais fechar para exportação, e dando margem de segurança e conseguindo fazer contratos futuros. Mas, cara, quando a gente fala, né, do produtor rural, do agricultor, é difícil. Hoje nós tivemos uma fazenda que o produtor estava colhendo uma soja e deixou a área para trás porque não tem mais qualidade do seu grão, e isso derruba muito a média, né? E também à tarde fui em outra fazenda onde o produtor estava colhendo como dizer, uma silagem, né? Porque uma área que ele deixou para trás, teve que dessecar 2 vezes devido à soja louca. Essa anomalia da soja que acontece, que a gente há um bom tempo não estava vendo aqui na região, que sim, nesse caso aí a soja louca afetou muito, bem complicado e triste ver. E quando a gente falou em anomalias, a região como um todo, né, vem esse ano, o sul do Pará o Mato Grosso teve relatos na safra do ano passado, né, na safra 24/25, de muita anomalia da soja, principalmente no sul do Pará, e esse ano ela entrou aqui na região com força. Não sabemos ainda qual é o causador dela, por que ela acontece, e por não sabermos a causa, não sabemos como tratar. Vemos profissionais, né, das consultorias, engenheiros agrônomos mais focados na parte de fisiologia de planta e na parte de produção, procurando alternativa e procurando ferramentas para amenizar ela. Mas é uma grande... você cultivar, colocar tudo que você tem num momento tão difícil, no solo, com custo alto. Então o custo está muito alto, o custo está ficando em faixa de 60, 62 sacos. E na hora de colher você vê uma parte da sua área com um distúrbio, né? Essa anomalia que acontece, ou uma chuva na colheita, não é fácil. O produtor rural viveu, né, o produtor de soja viveu sim alguns tempos bons. A gente teve ali nos anos de 2019, 2020, 2021, que tivemos anos onde os materiais entraram e conseguiu dar um destaque de produção. A gente elevou a produção, saindo da casa ali dos seus 55, 60 sacos, pulando para 65, 75 sacos. Então tendo um salto dessa saca de produção, e junto com isso veio os bons preços ali ocasionados pela pandemia, e nós conseguimos, né, essa soja que você produziu, seus 10 sacos, a produção a mais do que a gente vinha produzindo nos anos anteriores, lá de 2018, 2019 para trás. Esses 10 sacos no primeiro ano você conseguiu ter uma rentabilidade boa, vendendo ele bem. Na outra safra
também com uma rentabilidade boa com a soja, e safrinha entrando e consolidando-se, também outra rentabilidade. Só que daí começou, né, o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo, e com isso preços dos equipamentos, das máquinas subiram, todos os custos foram subindo, e a soja caiu de preço, os custos ficaram e os juros altos começaram a subir no final do ano 2023, e esses juros acima da casa de 2 dígitos, o produtor que antes era considerado a menor taxa de inadimplência do agro dentro do Brasil, né, dentro do mercado financeiro, vem infelizmente aquele produtor que era abaixo de 0,5% de inadimplência, a gente já vê inadimplência em alguns setores a 6,27 e subindo, e sem uma luz ainda no final do túnel. Por isso que viemos falando muito sobre a questão dessa PL 5122, que seja através dela ou que seja através de outra PL, para podermos procurar alternativa. Nós precisamos de fôlego, nós precisamos de oxigenação para esse produtor, para a economia que é responsável por 1/3 da produção e da receita desse país, um país que característica água, um país que tem alimenta outros tantos países e pessoas no mundo. Até 2050 nós falamos que 1/3 do alimento fornecido pelo mundo vai vir do Brasil, seja ele através da soja, através do milho, através de boi, através do frango, através do suíno, mas sim nós vamos ser responsáveis por estar alimentando 1/3 da população mundial, e isso nos orgulha, e nós temos que nos manter vivos para poder fazer com que comida chegue no outro lado do mundo, nos outros continentes do mundo, para que pessoas não durmam passando fome, porque se tem pouca demanda, se tem pouca oferta, né, e alta demanda, o preço vai subir. A gente, claro, quer que o preço suba, mas muitas pessoas não vão conseguir ter acesso ao alimento, e sim, vivemos em um mundo de guerra, mas o que mais mata ainda no mundo é a fome. Então, se você jantou hoje, se você se alimentou hoje, agradeça um produtor rural e não deixe de apoiá-los, não deixe de nos apoiar, porque estamos passando por um momento difícil. Um abraço e uma boa noite.